Salve, salve, professor Alexandre Rossini aqui. E estamos neste vídeo com a primeira aula, a aula da primeira semana da disciplina Pensamento Computacional. E antes de adentrarmos nos conteúdos que nós iremos desenvolver, com as especificidades, precisamos dar um panorama mais amplo, um panorama geral da disciplina, e onde o contexto que nós estamos inseridos para vocês compreenderem do que se trata, ok? Mas antes, eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, olha só. Aí está um esquema, né, uma visão esquemática do curso da área da computação, da área de computação. Então, olha aí no centro, ciência da computação, essa é a área em que os cursos de computação estão inseridos, tá? Então, a ciência da computação seria a área pura. E olha, se vocês já devem ter ouvido falar de outros cursos da área de computação. Quando eu falo curso de graduação em nível superior. Então, tem os cursos de sistema de formação, engenharia da computação, licenciatura em computação e, propriamente, claro, ciência da computação. Existem outros, obviamente, mas são de tecnólogos em geral, né? Então, tecnologia em processamento de dados, tecnologia em sei lá, em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em redes web. E existem alguns outros também em graduação recentemente começaram a surgir, como engenharia de software, inteligência artificial. Mas, de maneira geral, os cursos mais tradicionais são esses que estão aí. Então, ciência da computação ao meio é a grande área em que está inserido o curso. Sistema de informação seria um mix, né? Uma interseção entre a computação e a área de administração. A engenharia da computação é um mix, né, uma interseção aí entre ciência da computação e engenharia elétrica, e onde nós estamos inseridos aqui neste curso, licenciatura em computação, que é uma interseção entre a ciência da computação e a pedagogia. Então, obviamente, tem um forte viés educacional o curso de licenciatura em computação. É importante compreender isso, gente, compreender até para entender o contexto das disciplinas do curso e, claro, do contexto da nossa disciplina, que é pensamento computacional, ok? Então, vamos lá avançar aqui. Olha só. Então, o profissional formado em licenciatura da computação deve ser um educador. Olha que a palavra educador está grifada. Um educador, por isso, né, lembrando a interseção com pedagogia, que utilizando os avanços da computação, contribui e seja capaz de gerar inovações nos processos de ensino e aprendizagem, sendo agente integrador entre os diversos conteúdos da formação do estudante, do aluno. Deve ser um profissional com formação pedagógica e computacional, capaz de aplicar o conhecimento adquirido ao longo de sua formação, de modo a propor soluções tecnológicas criativas e inovadoras. Então, de maneira geral, é isso, gente. O profissional licenciado, né, um licenciado em computação, ele é um educador. Então tem uma formação, uma boa formação também pedagógica que vocês vão ter ao longo do curso, e é para vocês conseguirem visualizar como que essas disciplinas, as áreas, as linhas de computação, elas podem ser aplicadas, podem e devem ser aplicadas no contexto educacional. Então, antigamente, quando se falava isso, a gente pensava em ensinar informática básica, né, nas escolas, né? Então, lá tinha um computador, algumas poucas escolas que tinham laboratório de informática, e lá ensinar sistema operacional Windows, um pacote Office, é claro que isso mudou muito e não é essa a ideia do curso de licenciatura em computação. Não é esse tipo de aprendizagem que nós esperamos que o aluno, um aluno mesmo, no contexto escolar, as crianças e adolescentes, a gente espera que eles tenham. Mas, na verdade, a gente incutir neles ideias provenientes da computação, principalmente para a resolução de problemas, tá? E aí vocês vão ver ao longo do curso uma série de disciplinas e de conteúdos que vão direcionar vocês para serem capacitados com essas competências para trabalhar com os alunos. Então vamos avançar aqui, ó. Então, pessoal, a primeira coisa, deixa eu subir um pouquinho aqui que está mais bonitinho, isso. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, ó, pensamento computacional é a base para qualquer
profissão atual relacionada ao desenvolvimento, implantação e gestão de tecnologia e sistemas computacionais. Então, o pensamento computacional, como diz o nome, é a forma de pensar, de raciocinar como os computadores fazem. Então, é incutir a ideia de pensamento, de raciocínio computacional nas pessoas. Para quê? Principalmente para estruturarem as ideias, a organização do pensamento, o raciocínio lógico para resolver problemas, solucionar problemas. Então, vamos avançar aqui nesse mesmo slide. Ó. Como expresso no livro Programa E, que eu vou passando para vocês, eu passei uma parte dele agora nessa primeira semana, vocês têm acesso lá aos textos, né, no texto. Os elementos presentes nessa forma de pensamento podem ser muito úteis para as atividades do cotidiano, olha aí. Utilização de produtos e serviços digitais, interação com profissionais de diferentes áreas e até mesmo como meio de aprendizado durante e após a formação básica. Então, entenda, a formação básica é o contexto escolar, né? Ensino fundamental, ensino médio. Então, a ideia é utilizar as ideias da computação na formação desses alunos, tá? Então, esse livro, Programa E, é um livro que eu recomendo como leitura complementar. Vocês podem ir lendo ao longo do semestre, tá? Eu disponibilizei uma parte dele lá no ambiente educacional, aqui no ambiente educacional, né? Mas quem tiver interesse, eu vou disponibilizar ele todo também aqui na disciplina, tá? Beleza, então vamos avançando aí, gente. Vamos ver o que a gente tem na sequência aqui. Aí, o uso de tecnologias permite desenvolver o pensamento computacional no estudante, que por meio de erros e acertos expande sua capacidade de resolução de problemas em diferentes níveis de complexidade. Isso é uma citação de um trabalho científico importante. Então, mas o que eu quero que vocês percebam é que, ó, expande a capacidade de resolução de problemas. A ideia de resolução de problemas, solucionar problemas, é algo muito presente na computação. Eu falo com os alunos, eu também sou professor do curso de Ciência da Computação, aqui no UFT, e eu falo sempre para os alunos que nós, os cientistas da computação, somos forjados, somos formados para sermos solucionadores de problema. E esse é o princípio da computação. A computação usa o computador para resolver problemas. Quais problemas que nós resolvemos? Aqueles problemas que podem ser resolvidos com o computador. Então, a ideia do pensamento computacional é usar a forma do computador, de programarmos o computador, a forma de raciocinar, o computador raciocinar, para a gente trabalhar nós mesmos, nós humanos, as crianças, enfim, para conseguir trabalhar com pensamento mais estruturado, ok? E aí nós temos outra citação aí, ó. O método de pensamento consiste, o método de pensamento computacional, consiste na aprendizagem prática, que permite ao estudante experimentar conceitos estudados em sala de aula, por meio de experimentos mão na massa. Essa ideia de solução por meio de aprendizagem prática, de colocar a mão na massa, é muito importante para a ideia de pensamento computacional. A ideia da experimentação, de passar por experiências, de tentativa e erro, tentar muitas vezes errar e muitas vezes acertar. E isso é a construção do raciocínio, do conhecimento, e fazer que os alunos consigam desenvolver suas habilidades, certo? Bom, então eu acho que vocês começaram a compreender a ideia aqui. Então, para reforçar o conteúdo aqui, o que é pensamento computacional? Então, pensamento computacional, a definição para ela, temos duas definições aí na tela. A primeira definição de Nunes diz o seguinte, que são habilidades comumente utilizadas na criação de programas computacionais ou programas de computadores com uma metodologia para resolver problemas específicos nas mais diversas áreas, ok? E temos uma outra definição do Google for Education, que diz que o pensamento computacional é uma abordagem usada para a solução de problemas utilizando o que se sabe sobre computação. Eu, particularmente, gosto mais da segunda definição do Google for Education, que é isso mesmo, a gente usar o que sabe sobre computação para resolver qualquer tipo de problema, tá? Então, trazer isso para o mundo real, tirar a ideia do que a gente leva para o computador para resolver problemas, mas trazer para o mundo real
sem o uso de computadores, muitas vezes, para resolver outros tipos de problemas, tá? Então, essa é a ideia. É uma ideia interessante, é uma ideia talvez inovadora, diferente para muitos de vocês. Afinal, creio que a grande parte de vocês não tiveram na escola a disciplina ou um pensamento computacional ou algo parecido com isso. Alguns talvez tenham experienciado, e aí fica mais fácil de compreender a disciplina de pensamento computacional aqui e o contexto que ela é utilizada em escolas, tá? Ainda é algo relativamente recente, a gente já vai conversar um pouco sobre isso. Então, ó, só para a gente começar a incutir a ideia do pensamento computacional em vocês, que é o que a gente vai apresentar nas próximas aulas, a ideia do pensamento computacional é dividir o raciocínio em 4 etapas, que são as etapas que estão aí na tela. Então, a primeira etapa é a decomposição, ou seja, dividir o problema em partes menores. A segunda etapa é a padronização ou reconhecimento de padrões. Então, uma vez que a gente decompõe o problema, divide o problema em partes menores, a gente tenta identificar padrões para resolver o problema. Por que padrões? Para resolver o problema rapidamente, porque se existe um padrão, aí ela pode ser replicado, reaproveitado parte da solução. Então, a ideia, muitas vezes, você resolver uma parte pequena do problema, e uma vez que você resolve essa parte pequena do problema, você reaplicar aquela solução várias vezes, em vez de ter que ficar pensando novamente a solução, se é uma solução similar. Ou seja, a ideia de reconhecer padrões que se repetem no problema. E aí temos ainda a abstração, identificar de fato o que é relevante na resolução do problema e o que não é relevante. E o algoritmo, palavrinha que vocês já devem ter ouvido falar muito aí, que é o conjunto de regras para a resolução de um problema. Então, não quero que vocês se preocupem muito ainda com as etapas, com essas etapas. É importante ter uma noção agora mais ampla do que cada uma delas, mas reforço que nós estudaremos cada uma dessas etapas nas próximas aulas. Na verdade, cada uma das 4 próximas aulas, nós as utilizaremos nos dedicando a cada uma dessas etapas aí, para que esse conhecimento fique de fato compreendido por vocês e com vários exemplos, ok? Então é algo que a gente vai detalhar nas próximas aulas. Beleza. Então, a pergunta que fica, né, aberta é: como o pensamento computacional pode ser utilizado nas escolas? Creio que é uma pergunta que alguns de vocês, se não todos, já devem estar se fazendo, mas eu não vou apresentar a resposta dessa pergunta agora, não. Na verdade, a resposta dessa pergunta vai ser construída ao longo dessa disciplina, né? A gente espera que a gente vai chegar lá na última semana de aula dessa disciplina com essa resposta, a resposta dessa pergunta na ponta da língua de vocês conseguindo responder por si mesmo. Na verdade, essa resposta, então, é uma construção que a gente vai fazer aqui ao longo das próximas semanas, ok? Mas vamos lá. Eu quero que vocês saibam, então, que o pensamento computacional nas escolas, ela pode ser utilizado, geralmente é utilizado de duas formas. Primeiro, como um método integrador entre diversos conteúdos da formação do estudante. Então, é algo que vai utilizar para integrar com outros conteúdos da formação do estudante. Então, de repente, ele pode ser usado, pensamento computacional, de maneira integrada com disciplinas como matemática, disciplina de ciência, disciplina de física, português também, qualquer disciplina, geografia, qualquer disciplina escolar, o pensamento computacional pode ser aplicado. Então, primeira forma de aplicar é de forma integrada com o conteúdo, né? Com o currículo já escolar das crianças e dos adolescentes, tá? E uma segunda forma é no ensino de programação e robótica nas escolas, tá? Então, isso é uma forma, na verdade, mais comum que a gente vê, pelo menos no Brasil, algumas escolas, ou várias escolas, oferecendo uma disciplina, uma formação em programação, em robótica, para as crianças. Os meus filhos, nas escolas que eles estudam, tem lá uma disciplina que eles vão, acho que é uma vez por semana, lá na escola deles chama de Mind Maker, né?
e eles vão lá trabalhar o pensamento, a ideia, o raciocínio, o pensamento computacional com eles, tá? Então, muitas das escolas hoje em dia particular têm é, algo relacionado ao pensamento computacional, isso já falando em termos de Brasil. Escolas públicas, menos, mas, por exemplo, em todos os institutos federais, pelo menos o Tocantins que eu conheço, todos têm disciplinas relacionadas a isso na formação, em termos de ensino médio, né? Integrado, médio integrado, enfim. Eu acho que no fundamental também, eu sei que fundamental, escola SESI, Gurupi, Araguaína também trabalha, né? Enfim, tem várias, no caso do Sistema S, né? Dando exemplo do Sistema S, mas enfim, é algo que vem crescendo e sendo expandido e ampliado ao longo dos últimos anos no Brasil, tá? Então, as formas de atuar, de usar o pensamento computacional nas escolas são basicamente essas duas formas, integrando com os conteúdos já existentes na formação, então é algo que vai exigir, isso é importante, deixa eu colocar meu rosto aqui, isso vai exigir uma formação de compreensão do pensamento computacional nos professores de todas as disciplinas para fazer uma implantação de sucesso dessa primeira forma, né, de método integrador entre diversos conteúdos de formação do estudante. Ou, na segunda forma, que é a mais usual atualmente, é um professor com formação específica, que é algo que, que vocês, né, a gente espera que vocês, concluindo o curso, seja esse tipo de profissional. Então, o que sai aqui do curso de licenciatura de computação é um professor que pode atuar dessa segunda forma. Sei também que temos alguns alunos aqui já com formação em computação, né? Na verdade, vários. Computação não, desculpa. Outra formação, alguns licenciados em algumas áreas específicas e outros pedagogos, enfim. Esses vão ter uma capacitação aqui com esse curso de graduação para implantar da primeira forma aí, que é a forma de usar como método integrador. Então, se a gente já tem professor de matemática aqui, e ele está fazendo esse curso de licenciatura em computação, ele vai conseguir utilizar as ideias de pensamento computacional junto com o conteúdo que ele trabalha na matemática. Isso vale para outras áreas, outras disciplinas também, para história, para geografia, ciências, enfim. Então, observe que são as duas formas de serem implantadas, tá? Então, estamos expandindo as ideias aqui. E agora eu quero só mostrar um contexto, só para vocês compreenderem onde é que estamos em relação ao pensamento computacional. Então, ó, o pensamento computacional nas escolas é algo relativamente recente, como eu já falei, né? Na verdade, o precursor disso é o Reino Unido, tá? O Reino Unido, então, é um dos primeiros países a tornar obrigatório o ensino de programação nas escolas, tá? Então, a ideia de pensamento computacional, programação, robótica. Então, é algo que o Reino Unido é precursor e já é obrigatório nas escolas desde 2013, ou seja, 12 anos aí. Então, o Reino Unido saiu na frente nisso daí, tá? Bom, mas além do Reino Unido, outros países, como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Estônia, também acreditam nos benefícios do ensino de programação, da ideia de pensamento computacional para crianças e jovens. Então, esses são só alguns países que conteúdo relativo à programação de computadores de forma obrigatória na matriz curricular das escolas públicas, tá? Das escolas lá que são utilizadas. Então, é só para vocês compreenderem o contexto em que estamos. Na verdade, tem vários outros países que o conteúdo de pensamento computacional, a grande parte dos países desenvolvidos hoje, com a ideia de pensamento computacional é trabalhado no currículo das escolas, isso já de maneira obrigatória, tá? Bom, e aí vocês devem se perguntar, né? Como é que está o Brasil nessa conversa? Então, já dei uma antecipada um pouco, que algumas escolas a boa parte das escolas particulares trabalham ela como uma disciplina complementar ou formação curricular extra, né? Uma formação complementar a mais. Escolas públicas algumas, mas não é obrigatório de acordo com o nosso currículo, tá, gente? Na verdade, a Câmara dos Deputados, o Senado aprovou na reformulação da educação básica que passou no Câmara e Senado em 2022, se eu não me engano foi no final de 2002, segundo semestre de 2022. Porém,
Logo no início do governo Lula, faltava só o presidente sancionar e ele não sancionou. Então ele vetou o ensino de computação, de programação, a ideia de pensamento computacional obrigatório nas escolas, no currículo, na formação das escolas aqui no Brasil. Então foi vetado. Então nós hoje não é obrigatório, mas há uma expectativa, até pela evolução que a gente observa em outros países, os países envolvidos, que em algum momento passe a ser obrigatório aqui no nosso país e, obviamente, vai abrir uma demanda muito grande de profissionais para atender todas as escolas do Brasil quando se tornar obrigatório, e a formação de profissionais com licenciatura em computação já vai ser um grande diferencial quem tiver, porque vai conseguir abarcar nessa demanda que vai surgir. Beleza? Bom, para caminhar para o fim aqui, eu quero que vocês compreendam que no pensamento computacional, o modo como se resolve um problema faz toda a diferença, tá, gente? Então, a ordem das ações que vão ser executadas, como cada ação vai ser executada, isso muda completamente a ideia, tá? A resolução do problema. Então, olha só, é possível criar uma solução complexa e extensa com a mesma eficácia de uma solução simples e curta, porém com desempenhos distintos. Afinal, uma solução pode ser mais eficiente que a outra. Então, como é que é uma ideia de um exemplo aí sobre isso? Ó, vamos pensar o seguinte. Eu dou uma tarefa para duas crianças, os meus dois filhos. Eu falo para eles, eu dou lá, sei lá, R$ 100 e falo para eles, eu preciso que vocês comprem ovo, café e mais, sei lá, mais alguma coisa, pão, manteiga e leite, pronto. E aí os dois, eles cumprem a tarefa e chegam com esses itens que eu pedi para mim. Então, os dois foram eficazes, os dois cumpriram a tarefa. Então, conseguindo realizar a tarefa, resolver o problema, significa que foi eficaz. E a eficiência, onde é que entra nisso? A eficiência é o seguinte, cada um provavelmente resolveu de uma maneira diferente. Então, olha só, vamos imaginar o seguinte, que um chegou com todos esses produtos que eu solicitei e gastou R$ 85. O outro conseguiu os mesmos produtos e gastou R$ 70. Então, olha, do ponto de vista de eficiência, se a medida de eficiência for economizar dinheiro, a criança que comprou todos os produtos por R$ 70, ela foi mais eficiente. Lembrando, as duas foram eficazes, conseguiram realizar a tarefa. Só que uma foi mais eficiente porque conseguiu mais barato, R$ 70, e o outro foi R$ 85. Então, os dois resolveram o problema de maneira diferente, um foi mais eficiente que o outro. Mas, como eu falei há pouco na minha fala aqui, em termos de eficiência, a gente precisa de uma medida. Qual que é a medida de eficiência? A gente precisa saber o que a gente quer comparar de eficiência. Se o dinheiro ser mais barato não é o mais importante para a solução do problema, não é a medida de eficiência que eu estou interessado na resolução do problema, mas o mais importante para mim é resolver mais rapidamente, aí a eficiência é outra. Então vamos supor que essa criança gastou R$ 85, ela gastou 10 minutos, foi no mercadinho aqui perto da casa dela, foi lá, comprou, chegou com todos os produtos, gastou R$ 85 e foi feito em 10 minutos. Porém, a outra criança demorou 1h30. Ela demorou 1h30 porque ela passou em uns 3 mercados, viu qual foi o mais barato, comprou e voltou para casa. Então, ó, em termos de tempo, a primeira criança foi mais eficiente do que a segunda. Então, ó, perceba que a ideia de eficiência, ela tem algumas nuances, algumas sutilezas aí, porque a gente precisa saber qual que é o critério de eficiência do problema, qual que é o mais importante para o problema. Então vamos supor que eu precisava de alguns itens para fazer um bolo agora, aí uma criança trouxe em 10 minutos, eu consegui fazer o bolo, e a outra criança demorou 1h30. E eu precisava, sei lá, era um bolo que eu tinha sido, alguém me encomendou, faço o bolo, vendo o bolo e precisava entregar dentro de 1 hora esse bolo. Então a criança que demorou 1h30, ela foi eficaz, ela gastou menos dinheiro, porém
resolveu o problema que foi passado a ela fora de um tempo razoável, que não era aceitável para a solução do problema. Porém, a outra gastou um pouquinho mais, ela conseguiu resolver o problema dentro do limite temporal que era necessário para resolver o problema. Então, olha só, a ideia deixa eu voltar para o slide, de eficácia e eficiência é muito importante no pensamento computacional, tá? E outra coisa que eu quero reforçar antes de nós encerrarmos aqui é que a ideia do pensamento computacional é nós sermos uma forma de computador, de raciocinar como um computador. O que é isso, professor? O que é raciocinar como um computador? O computador é o seguinte, a gente passa instruções para o computador quando vai programar, tá, gente? Eu quero falar em termos de programação, quando a gente programa um computador. A gente passa instruções ou comandos ou ações para um computador e ele executa. A ordem das ações, a ordem dos comandos, a ordem das instruções é muito importante. Então imagina o seguinte, quando a gente pega uma receita de bolo, a receita de bolo é um conjunto de instruções. Então seria uma forma de um programador, isso numa analogia, numa similaridade. E aí nós lemos aquela receita de bolo, nós estamos fazendo o papel do computador. Nós estamos recebendo instruções, processando aquelas instruções para fazer um bolo. Então nós, de certa forma, nesse exemplo que eu estou dando, analogamente, nós somos um computador. E aí eu quero que vocês percebam que a ordem do que for executado vai dar um resultado diferente, tá? Então, dependendo da receita que eu estou executando, se primeiro eu coloco lá o leite, depois eu coloco o fermento, depois eu coloco os ingredientes secos, e uma outra pessoa faz primeiro os ingredientes secos, depois os molhados, e só no fim acrescenta o fermento, possivelmente essa receita, vamos supor que seja um bolo, vai dar resultados diferentes. Vão sair dois bolos, de fato, vai ser eficaz o processamento, vão sair dois bolos, só que provavelmente vão ser diferentes, vão ter alguma coisa diferente. O que acrescentou no fermento no final, possivelmente o bolo vai crescer mais, e então um dos dois bolos vai ser mais eficiente, né? Ou seja, vai ser mais gostoso, vai atrair o paladar de uma maior quantidade de pessoas, tá? Então eu quero a ideia de ampliar a cabeça de vocês, para vocês compreenderem qual que é a ideia do pensamento computacional e que é o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? Então, para encerrar aqui, gente, vamos ver aqui o nosso resumo da aula aqui. Então, o raciocínio humano, ao seguir instruções, tem similaridade com o processamento que o computador faz, que é a ideia de pensamento computacional, foi o que eu falei agora na hora de ler uma receita de bolo, né? Então a gente está seguindo instruções na receita do bolo, isso é muito similar com o processamento do computador. Então o programador apresenta uma série de instruções a ser seguida, isso na programação do computador. A ordem das instruções é importante, como eu acabei de reforçar, e aí o computador executa. Então, ó, é muito similar essa ideia do pensamento computacional. Nós seremos, nesse caso, se tiverem as instruções prontas, o computador. Mas a ideia, como vocês vão ver nas próximas aulas, também é de escrever, começar a escrever as nossas soluções, de pensar o problema e conseguir encontrar a solução por meio de passos e aí sim a gente executar, tá? Beleza, então voltando aqui no slide, para encerrar, a capacidade de criar soluções eficazes e eficientes para os mais diversos problemas é o alicerce do pensamento computacional. Então, espero que eu tenha aberto a mente de vocês as ideias para o que é a disciplina de pensamento computacional, onde ela está inserida aqui no curso de licenciatura de computação, e que a gente consiga uma disciplina muito proveitosa. Aproveitem para seguir lá a rota de aprendizagem. Tem outros vídeos para vocês assistirem, textos complementares para ler, né, de leitura, para aprofundar o conhecimento. E aí sim, não esqueçam, tem uma atividade avaliativa que vale nota. Toda aula, como já foi reforçado na apresentação da disciplina, tem uma atividade que vale nota, ok? Então, beleza, gente, a gente se vê na segunda aula, na segunda semana. Valeu!